Olá! Estamos começando o nosso primeiro Fé Pública, esse nosso cantinho na internet para falar sobre fé, sociedade e democracia. Eu sou o Cacau Marques, sou o pastor batista e sou professor de História e estou aqui com o meu amigo... Tiago Melo, pronto para esse podcast novo. Estou muito animado, para esse nosso projeto, que a gente pensou há tanto tempo. E eu sou pesquisador em religião, sociedade e cultura, basicamente, no meu doutorado. E espero que a gente tenha um papo muito interessante aqui, É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Tiago? Hoje vai falar sobre fé na democracia, ou ter fé na democracia. É possível ter fé na democracia? É possível? Eu espero que sim. Esse é o nosso desafio bom para começar, Falar sobre ter fé na democracia e sobre os desafios disso, Exatamente. Inclusive, você acha, Tiago, dado aí o pouco apreço que às vezes a gente vê entre os evangélicos no Brasil pela democracia, Sim. Você acha que é uma questão incontornável alguma dose de autoritarismo dentro de um pensamento evangélico? Aí diz aí quais são suas impressões com base nas suas pesquisas e na sua vida. Essa é uma coisa interessante que a gente vai falar, acho que um pouco mais de profundidade daqui a pouco e tal, mas é legal pensar que, será que o pensamento, o imaginário bíblico de, Deus como rei, o rei do universo, e até o Antigo Testamento, que também formam muito do nosso imaginário e tal, evangélico, será que isso de alguma forma, influencia na gente rejeitar a democracia, Parece, eu não sei se eu tô certo nisso, mas me parece que a palavra democracia é uma daquelas que o evangélico torce o nariz um pouco quando ela ouve, Não ajuda muito começar com demo, Então... Se começa com demo, nada é bom, é verdade, cara. Então. Eu acho que tem uma questão que eu acho que às vezes é a nossa dificuldade, e acho que passa por uma questão de interpretação mesmo, A nossa dificuldade, às vezes, de refletir historicamente sobre a construção desses textos que são os textos fundadores da nossa fé, Os textos bíblicos. Total. Uma vez que uma das características da fé evangélica, especificamente a que a gente está concentrando mais nesse ponto, do evangelicalismo, uma das características é esse biblicismo, E só que precisa haver um tipo de trabalho em cima dessa leitura que compreenda as razões históricas de certas figuras, como, por exemplo, a de rei mesmo, Sim, perfeito. Se você faz uma leitura bíblica, dentro de uma teologia bíblica mesmo, e você olha o desenvolvimento político, dentro das estruturas e das comunidades humanas narradas ali, naquela narrativa bíblica mesmo, você vê que a própria monarquia, ela surge num determinado momento da história, ela não está desde o início. Sim, perfeito. E que, então, sendo a monarquia uma, digamos assim, uma invenção humana, Deus se apropria desse linguajar para se comunicar com os seres humanos. E não que ele transmite aos reis uma característica régia particular dele, entendeu? Como se ele fosse o fundador de um estilo de governo chamado monarquia, e os seres humanos tentam, então, ser mais fiéis a Deus em sua organização política sendo monárquico. Você acha justo dizer, assim, que pensar numa monarquia dentro do mundo bíblico tem mais a ver com uma necessidade social e política daquele povo do que alguma coisa que reflete o caráter de Deus? Eu acho que a Bíblia diz isso. Quando, por exemplo, fala que as pessoas que pediram o rei dentro da nação de Israel pediram porque havia reis nas outras nações. Então eles não surgiram com essa ideia a partir de uma revelação bíblica. Eles vieram com essa ideia dos outros povos, Surge ali nos outros povos, eles, olha, é isso que a gente quer e tal. E há esse trato misericordioso, e acho que até pode ser um modelo de diálogo democrático, Sim. De Deus tomar desse tipo de visão, que a princípio ele mesmo fala, olha, não era isso que eu queria governar sobre vocês, eu queria ser o rei sobre vocês estão assumindo esse tipo de governo, mas a partir dali ter também algumas promessas para dentro do povo, Usando essa figura política do rei, Então, eu acho que isso dificulta um pouco a gente na hora que a gente faz esse tipo de tentativa de uma teologia bíblica. A gente vai para dentro do texto buscando um modelo bíblico para orientar a nossa sociedade em uma formação política, o que é um problema para a democracia, porque você está partindo já de uma estrutura que não é construída no diálogo, é construída já num texto prévio, E aí você não faz esse tipo de discussão. Peraí, mas é mesmo fundado por Deus? Aí você vai bater lá nos teóricos da origem divina do poder dos reis, Lá no Jacques Bossuet, no Jean Paul Dana, você vai acabar desaguando lá. Quando, na verdade,
a gente tem elementos, eu acredito que a gente pode ser bem propositivo nesse papo, a gente tem elementos de contribuição para a democracia. Esse é o ponto central que a gente vai enfatizar, né? Porque essa é uma das coisas que acho que dentro do discurso acadêmico a gente perde um pouco, né? Essa possibilidade de construir um diálogo pró-democracia a partir de recursos bíblico-teológicos, né? Que é uma coisa que a gente não tem muito dentro das pesquisas acadêmicas. Mas uma coisa que você falou que é interessante é tipo assim, da gente pensar primeiro como a democracia pode ser negada a partir do imaginário evangélico, né? Mas será que isso acontece mesmo? Depende, né? Depende dos contextos também, certo? Agora, tem uma questão que eu vejo que é o seguinte, se a gente levar a sério, vamos pensar aqui como crentes, né? Vamos levar a sério. Se a gente levar a sério que Jesus é o centro da nossa fé, a leitura cristológica da monarquia ou de Deus como rei também é alterada, né? Porque a figura que Jesus tem como rei, encarnando ali os 3 ofícios, não só do rei, mas também do sacerdote e tal, né? E também do profeta, a gente tem um modelo distinto de autoridade que não cai dentro do que seria, digamos assim, um rei autoritário, ou até mesmo, arrisco dizer aqui, até desvirtuando um pouco da figura do rei do Antigo Testamento, né? Porque existe uma outra forma de lidar com o poder, uma outra forma de lidar com a autoridade, etc. Quando Jesus, por exemplo, lembra João 4, se não me falha a memória, João 5, em que depois de fazer alguns milagres, depois de fazer a multiplicação, as pessoas clamam para que Jesus seja o rei, né? E aí ele sabendo que elas querem que ele se torne o rei, ele foge, né? E ele vai sozinho orar e ficar com o pai e tal. Então existe uma outra relação com o poder, né? Quanto mais influência, digamos assim, Jesus ele foi acumulando, ele também foi se desvencilhando das estruturas de poder vigentes, né? E isso, digamos assim, tem tudo a ver com uma maneira democrática de lidar com o poder, né? Porque você não centraliza. Você consegue deixar com que outras pessoas que estão ao seu lado também tomem parte dentro dessa autoridade que é construída, né? Que ela é recebida, como no caso de Jesus. Agora, isso tem tudo a ver com a democracia, mas tem pouco a ver com aquele teor teocrático do Antigo Testamento. Mas enfim, eu só tava com essa dúvida mesmo, tipo assim, será que a gente, será que a gente nega a democracia quando a gente pensa na Bíblia? É irremediavelmente autoritário? Sim, parece que não, né? Acho que não. Inclusive, assim, historicamente, e aí a gente tem que dar razão para alguns apologistas do evangelicalismo, né? Que, em geral, ainda que a gente tenha hoje, e é inegável, uma certa tendência política dentro do movimento evangélico, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos ou em outros lugares no mundo, uma tendência a ser mais autoritário, a buscar algum tipo de moralização da sociedade por meio das leis e tal, a gente não pode escapar da história que aponta que esse risco não se concretizou. Sim. A não ser em alguns casos que a gente poderia ver um protestantismo atuando dessa maneira, por exemplo, em momentos ali em nações africanas. Eu ia falar isso, talvez no apartheid, né? Existe uma certa influência da igreja holandesa, né? Em pró-apartheid, né? Isso. Não contra. Mas aí quando vem dentro do próprio movimento evangélico, a resistência a isso. Inclusive sendo a resistência vitoriosa, uma vez, talvez evangélico eu estou forçando, mas dentro do protestantismo, pelo menos, né? Quando você tem as lideranças nesses mesmos grupos, se valendo desses mesmos valores, vamos dizer assim, né? Para desafiar a interpretação bíblica vigente que causava esse tipo de opressão, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que cria-se, sim, algumas estruturas de poder, porque, querendo ou não, as religiões, elas estão aí nas disputas de poder, né? Isso aí não nasceu com o cristianismo, não nasceu com o monoteísmo, isso aí você via desde o Egito Antigo, você via essas questões esses tipos de tentativa de submeter a religião aos interesses políticos e o contrário também, submeter a política aos interesses religiosos, né? Mas também existe dentro do cristianismo e dentro do protestantismo e dentro do protestantismo evangélico as raízes da resistência a esse tipo de questão. Né? E eu acho que uma das coisas que a gente vai querer fazer aqui é mostrar esses caminhos também, né? Apontar esses caminhos de resistir às vezes a essas
tentativas de fazer do poder o mote da fé, né? Não, eu acho que essa é uma das funções desse podcast aqui, né? Da gente falar sobre sociedade e democracia a partir de uma vivência religiosa específica, que é a nossa fé evangelical, né? Isso. É claro que nós temos vivências diferentes, nós temos talvez perspectivas diferentes também, até pensando aqui em espectro político e tudo, né? Mas nós dois temos aí uma visão de que é preciso, enfim, explorar essa questão da democracia, porque isso é fundamental até para nossa sobrevivência enquanto evangélicos, né, digamos assim, né? É um exercício democrático esse podcast, né? Perfeito, exatamente. Agora, uma das paradas que vai ser massa a gente falar para esse primeiro episódio é assim, como que a gente pode ter fé na democracia, né? E aí, uma das questões que me vem à mente é, nós somos evangélicos de gente de igreja, né? Ou seja, nós estamos vivendo ali junto com irmãos e irmãs semanalmente. E a igreja, ela também pode ser vista de alguma forma como um lugar onde a gente forma crenças e práticas democráticas, né? Sim. E aí tem até aquele conceito do James Smith, que ele fala que a igreja é uma incubadora de virtudes. Mas a gente pode também falar que a igreja também é uma incubadora, ou pode ser uma incubadora de virtudes democráticas, né? No sentido de que tem algumas práticas dentro da dinâmica eclesiástica que nos ajudam a dar esse passo adiante dentro da nossa vivência como igreja cristã, pensando em defender ou promover a democracia, né? Você acha que faz sentido isso? Sim, eu acho que faz. Algumas questões assim que às vezes a gente pode... que passa um pouco despercebido de uma visão mais superficial do que é uma vivência evangélica, né? Mas que a gente sabe, testemunhou isso muitas vezes e que a gente vê as pessoas falando sobre isso bastante nas suas experiências próprias, né? Que é, por exemplo, a possibilidade que a gente encontra às vezes de uma espécie de resgate do valor cidadão. Sim, entendeu? Perfeito. Da cidadania até, cidadania, né? O resgate da cidadania. Infelizmente, a gente precisa sempre fazer esse tipo de discussão e de ponderação. Cidadania é uma questão que na nossa sociedade ela é muito marcada por uma questão de consumo, né? A gente considera incluído e a gente inclui o cidadão consumidor, né? E isso é um problema, Mas pelo menos na origem de um processo de inclusão dentro das comunidades evangélicas, mesmo aquele que está numa situação de miséria, aquele que está numa situação de adicção profunda, que faz com que ele não seja funcional no sentido da sociedade de consumo, e a despeito da falta desse poder de consumo, os evangélicos aprenderam durante muito tempo a olhar para todas as pessoas nessa sua dignidade pessoal, intrínseca. É claro, e eu não quero aqui ser nem utópico, nem fantasioso, né? Muito do que a gente fala aqui vem de uma vivência evangélica que, querendo ou não, tem raízes num outro tempo, tá? A gente é crente há muito tempo, né? Então desde a gente também lamenta que algumas coisas se perderam no meio do caminho, mas a gente tem convicção de que essas coisas também são passíveis de serem resgatadas. Perfeito, claro. E a gente cansou de ver na nossa vivência, o Tiago foi missionário, né? Ele cansou de ver na nossa vivência esse tipo de vinculação da igreja com gente que é considerada descartável na sociedade e que a igreja desde o início falou, não, ali tem valor, a gente está vendo valor ali, né? E esse valor intrínseco da humanidade. Esse tipo de virtude, infelizmente, está sendo muitas vezes diminuída por um absolutismo moral, sabe? Perfeito, em que você estabelece uma moralidade que considera pessoas dignas e não dignas. E muitas vezes essa moralidade, e ela é resumida talvez de uma maneira mais evidente na frase lá que a gente vê dizendo, por exemplo, direitos humanos para humanos direitos. Né? Perfeito. Essa frase ela encapsula esse tipo de ideia, que você coloca a moralidade como sendo aquilo que define a humanidade. Só que não foi assim, apesar dos evangélicos serem moralistas há muito tempo, né? Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Sempre a gente foi do testemunho daquele que Jesus olhou para mim quando ninguém olhava. Então, é engraçado porque eu me lembro, cara, de quando eu era criança na igreja e quando tinha pessoas em situação de rua do bairro próximo ali da igreja onde eu frequentava, e era uma igreja pentecostal, e aí a gente precisa também dizer o quanto as igrejas pentecostais são muito mais inclusivas do que igrejas históricas, né? Porque elas estão incluídas, elas estão inseridas, melhor dizendo, no lugar onde as pessoas que estão
excluídas pela sociedade vivem. Né? Então são lugares mais periféricos, por exemplo, e tal. Não quero generalizar dizendo que essas igrejas pentecostais só estão nesses lugares, mas elas estão mais do que qualquer outro tipo de vertente protestante, né? E eu me lembro, cara, assim, das pessoas sendo bem-vindas, assim, sabe? Sendo incluídas. E, por vezes, tendo uma... Engraçado, cara, é muito bonito de lembrar isso. De lembrar da jornada delas dentro da igreja, sabe? Tipo assim, é uma pessoa que era... Eu lembro de adictos, por exemplo, né? Que foram incluídos na igreja e que, passado um tempo, eles começaram, sabe? A servir num ministério e outro e tal. Então, aí, cara, casados... com filhos e tal, vivendo uma vida tranquila, saudável, né? Fora dos vícios. Isso. E assim, isso de algum modo é uma prática democrática muito valiosa. E no caso, a contribuição pentecostal para isso, ela não está só na geografia, ela também está na teologia. Perfeito. Porque essa ênfase na pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, da ideia de que o Espírito Santo é o centro da ação da igreja, ela transforma qualquer cristão num potencial de ser veículo da graça. E isso tem raízes bíblicas mesmo. Isso aí não foi uma coisa que eles inventaram por uma conjuntura social. Isso tem raízes bíblicas. Por quê? Porque a gente tem uma história que eu acho maravilhosa, inclusive como pastor ela me consola muito, que é lá em Números, quando Moisés se vê sobrecarregado e ele é aconselhado, e essa história ela aparece em Êxodo e aparece em Números de maneiras diferentes, né? Mas é mais ou menos a mesma história, né? E ele, em Números, ele vai a Deus. E ele diz, Senhor, o Senhor, né, quer o meu mal, porque me colocou como líder desse povo aqui que não quer me ouvir. E aí Deus fala, olha, escolhe lá 70 ou 72, depende da tradução, e eu vou tirar do espírito que está em você e vou colocar sobre eles. E aquelas pessoas que são as escolhidas, que estão na lista, elas profetizam. 2 que estavam na lista não vão até o lugar lá da tenda do encontro e profetizam no acampamento. E as pessoas falam, Moisés vai lá e impede. E Moisés fala, não. Foi o Espírito que escolheu, não fui eu. Olha que desafio de poder de liderança, né? E esse tipo de vivência, ela está dentro das comunidades pentecostais que enxergam pessoas recém-convertidas como gente que tem lugar de voz. Perfeito. Porque o Espírito pode falar através delas. Então não é só a conjuntura geográfica que é importante, porque não tem escolha de ignorar aquilo que às vezes igrejas mais centrais podem ignorar, né? Aqui a gente pode ignorar, porque isso não faz parte da nossa comunidade e cria uma espécie de corte social muito marcado, né? Existe uma estratificação, assim, né, interna. Exato, que também não é a realidade de todas as igrejas. E eu conheço muitas igrejas nesse tipo de contexto que desafiam esse tipo de vivência, eles tentam desafiar isso, e com iniciativas às vezes muito bem sucedidas, mas na periferia você não tem como ignorar isso, certo? Os vínculos familiares, todas as questões ali estão presentes, mas tem essa ênfase teológica também. Inclusive nisso, acho que agora a gente foge um pouquinho aqui do nosso escopo, mas eu vou colocar porque eu gosto desse assunto. Aqui pode fugir. Inclusive a questão... Porque o escopo é nosso que inventa, entendeu? A questão do dom de línguas. Sim. Faz um desafio a isso também. Não, acho que já fugiu do escopo. Por que a questão do dom de línguas? Porque às vezes vira piada, né? Algumas coisas, às vezes até pessoas não evangélicas, até mais progressistas, tiram sarro disso e tal. Sim. Mas existe uma questão no dom de línguas que e eu acho que o Smith trabalha um pouco isso. Eu não li o livro todo dele, então eu não sei, mas eu acho que ele vai chegar lá no livro dele sobre dom de línguas, como é que é o nome? Alguma coisa com línguas, eu também não lembro. Esqueci o nome. Daqui a pouco eu vou lembrar. Sim. Mas Pensando em Línguas. Boa. Pensando em Línguas. Que é um ótimo título, né? Que é um ótimo título e o subtítulo é sobre o pensamento de uma filosofia pentecostal. Né? E que acontece o seguinte, o dom de línguas faz com que se desafie o absolutismo da cognição. Boa. E por que ele é importante ser desafiado? Porque alguém pode falar, puxa, mas você está indo para a incompreensão, para a irracionalidade. Mais ou menos, não é isso. É porque a cognição ela é toda centralizada em discursos que são discursos que estão inseridos em estruturas de poder. Perfeito. As pessoas que estudam mais, as pessoas que têm mais ambientes para divulgar suas ideias que já são consagradas não só porque elas são mais verdadeiras, mas porque elas prosperam melhor em certos ambientes e tal. E de repente vem alguém que não tem estudo nenhum, fala em línguas e todo mundo tem que respeitar, porque foi uma escolha do Espírito Santo. E você faz o quê? Você fica quieto e ouve, entendeu? Isso, E aí alguém interpreta ou não, e aí é outro problema, que aí é mais para a teologia evangélica desafiar. Ou seja, até aí se forma uma virtude democrática, total. Que é o de considerar qualquer pessoa como um veículo possível desse poder que não é humano. Entende? Que muita gente já falou sobre isso em Atos, e eu concordo também, aparece em Atos quando Jesus Cristo fala, olha,
Aqui ele não fala desse jeito, eu já estou interpretando, né? Mas aqui nesse Império Romano, o poder vem de Roma. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus em Jerusalém. Sim. Fora do poder. E vai até os confins da terra. E Roma está nos confins da terra. Ali, né? Então essa subversão é muito democrática no contexto imperial. Lógico que Jesus não está fazendo uma proposta de democracia. O livro de Atos não está fazendo uma proposta de democracia. Mas, no mínimo, está desafiando a religião civil imperial. E isso já abre portas para a gente pensar formas menos autoritárias de viver politicamente. Total. Então, acho que é uma incubadora de virtudes democráticas também nesse sentido. E assim, dentro disso ainda, não para a gente alongar tanto, né, para não ficar tão longa essa parte da pneumatologia e tal, mas assim, só para desviar um pouco disso, mas ainda dentro da vivência pentecostal e como ela pode ser uma incubadora de virtudes democráticas, a gente tem que lembrar, por exemplo, que na liturgia pentecostal, existem elementos muito interessantes que são muito subversivos em relação às igrejas históricas. Por exemplo, nas igrejas pentecostais tem um momento de testemunhos. Né? Exato, é verdade. Isso é muito interessante, né? Testemunhos e oportunidades. Né? Você pede a oportunidade não uma semana antes, você pede no mesmo dia. Né? E o pastor concede a você na maioria das vezes. Né? E você tem um momento de falar alguma coisa que você viveu, que você quer encorajar a comunidade e tal, né? O mesmo usar esse momento para alguma denúncia. Eu já vi muitas vezes isso, porque no pentecostalismo tem uma veia profética, né? No sentido mais político do termo profético, né? Muito forte. E isso é bem interessante. E além disso, tem, por exemplo, o momento das crianças, o momento dos jovens, o momento das irmãs, né? É claro que isso, assim, na minha opinião, deixa o culto enfadonho, assim, né? Mas é porque é uma questão de experiência. Exatamente. Então eu não tenho mais essa, né? Mas é uma questão, enfim, talvez até de gosto também. Mais que isso é uma virtude democrática, sim, muito, né? Agora, a gente não pode correr, e eu tenho medo da gente ficar um pouco hipócrita, então não vamos ter hipócrita nesse sentido, né? Que muitas dessas vivências evangélicas, e agora especificamente pentecostais que a gente está falando, mas eu vou bater na minha denominação daqui a pouquinho também, mas elas são inseridas em sistemas de políticas denominacionais. Isso. Que são bem pouco democráticos. Eu ia chegar lá. Boa, vezes, né? Boa, esse é um bom ponto. Então, lógico. Gente, olha, eu sou evangélico a minha vida inteira. E eu sou surpreendido quase toda semana com uma experiência evangélica alastrada, não específica. Uma experiência evangélica compartilhada assim por muita gente que eu nunca soube. E aí eu fico aqui muito receoso quando eu vejo jornalistas, às vezes, tentando encapsular os evangélicos de uma forma muito simplista. Eu falo, cara, eu tô há 40 anos nessa vida. E não vi tudo ainda. Não ver tudo. E assim, eu não tô falando que eu tô descobrindo uma coisa muito específica. Eu tô descobrindo coisas gigantescas que eu nunca soube. Entendeu? Perfeito. Porque é uma questão de bolha, de câmera de eco e tudo mais. Então, quando eu falo isso, que essas estruturas denominacionais, muitas vezes elas são bem pouco democráticas, é uma experiência bem alastrada, bem conhecida, mas eu não estou falando que ela é geral, não é de todas as denominações, não é só do pentecostalismo, é de uma série de questões, e é cobertor de pobre também, né? Que cobre a cabeça e descobre o pé, porque você está resolvendo uns problemas e está deixando o outro sem resolver. Mas democracia também é isso. Né? Basicamente isso, cheio de concessões, né, que a gente precisa fazer. A democracia é um jogo de concessões, né? É uma negociação constante entre os atores ali participantes, para que exista um certo bem comum, né, que ultrapassa os interesses individuais, né? Agora, uma parada interessante é pensar, por exemplo, na política denominacional das igrejas, como isso também pode ser uma prática democrática, um exercício de democracia, né? Porque, no final das contas, você tem que votar para uma diretoria, por exemplo. Na maioria das igrejas históricas, né, você tem isso. Né? E você tem que votar, você participa, você coloca suas questões e tal. Não estou dizendo que isso funciona de forma, né, como seria o ideal democrático. Mas isso deveria ser, vamos colocar lá agora, assim, de como as coisas, vamos colocar num tom mais normativo, né? Deveria ser o modo como nós evangélicos encaramos a democracia fora da igreja também. Ou seja, eu também preciso participar. Eu tenho que sentir o dever de participar. Mas o ponto aqui eu vou entrar numa questão que deve ser interessante para nós. Que é o seguinte, tanto a sociedade democrática, sociedades liberais democráticas, né? Liberais no sentido, né, que os americanos usam para falar de liberal. Exatamente. Então, dentro de um Estado democrático de direito e dentro da igreja, o ideal, o horizonte ideal seria que a gente olhasse para um bem comum. Certo? Perfeito.
Só que existe uma questão que está dentro do nosso tempo, que é um individualismo assim, muito exacerbado, Sim. em que a gente já não consegue mais sentir o pertencimento do grupo para que a gente possa dizer assim, não, eu pertenço a esse grupo e eu quero o bem deste grupo. Então eu acho que é mais fácil nesse sentido a gente pertencer à igreja e querer o bem da igreja, e por isso participar das práticas democráticas denominacionais, sem necessariamente isso refletir na nossa vida democrática fora da igreja. De fato. Entende? Um exemplo assim que eu acho que fica bem explícito, histórico, né? É que os batistas no Brasil, aí eu tô falando da minha denominação, os batistas do Brasil, eles sempre tiveram o exercício democrático, que alguns princípios batistas importantes nisso, né? A autonomia da igreja local, Perfeito, então cada igreja ela é autônoma, o regime congregacional, que é a assembleia da igreja soberana, não é o pastor que manda, a assembleia que manda, né? Só que os batistas não viam contradição nessa sua prática democrática na igreja e o apoio velado e explícito, porque houve dos dois, a ditadura militar no Brasil no período, né? Que é um tema que a gente vai falar ainda, né? A gente vai falar, de democracia. De temas, democracia e ditadura. Falar sobre democracia no Brasil sem falar da ditadura e não tem como falar sobre democracia e evangélicos no Brasil sem falar sobre isso. Perfeito, né? exato. Então a gente vai ter que falar. Mas vamos guardar aí. Vamos guardar. Mas de qualquer forma, eu acho que vai muito nisso, né? A gente consegue ter essa prática mais democrática, às vezes, em círculos menores e não ampliar esse tipo de visão para fora disso, né? E, de novo, ainda que haja esse tipo, e eu tô aqui sempre fazendo esse advogado, esse promotor do evangelicalismo, apontando o dedo na cara. Não, nós vamos fazer, nós somos agente duplo aqui. Nós somos evangélicos, não vamos fazer críticas a todo mundo. Que é o melhor tipo de crítica, né? De dentro, né? Exato. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que, às vezes, até dentro também das igrejas, mesmo com essas práticas, há essa forma, às vezes, de você colocar um tipo de autoritarismo ali dentro também. E aí, o que acontece? Por que acontece isso? Eu acho que tem duas mãos aí que a gente tem que pensar. Uma é exercícios de democracia locais que desenvolvem virtudes democráticas para uma atuação geral. Perfeito. Isso não está na igreja só. Na escola, a gente fala sobre a eleição de um grêmio como exercício de democracia. No condomínio, essas coisas todas. Então, a gente tem esses espaços, a gente está acostumado com isso e até quem, às vezes, dirige comunidades de internet usam sistemas de votação e pensam nesse tipo de coisa. Sim. Isso é uma coisa. Então, a igreja poderia fazer esse sentido. Mas, frequentemente, a gente faz o contrário. A gente pega os valores da politicagem, e aí, por politicagem, eu quero dizer a exploração das brechas do sistema para subverter a democracia, que isso acontece muito na política institucional, e joga para dentro da igreja. E enxerga as relações dentro da igreja como relações de poder e não como relações humanas. Perfeito. E isso é uma contradição, creio eu, no que deveria ser a forma evangélica de atuar no mundo, ou pelo menos, vou dar um passo para trás e vou falar da forma protestante de atuar no mundo. E não vou falar do catolicismo, que eu acredito que tem virtudes muito semelhantes ou as mesmas para fazer isso também. Mas como a gente está falando dessa vivência evangelical, eu vou ficar dentro do protestantismo só. Nesse sentido aí, só fazer um parênteses aqui. Você não acha que, então, assim, a gente pensa na igreja como incubadora de virtudes democráticas, mas ela também acaba importando vícios da nossa democracia, das falhas da nossa democracia, melhor dizendo, né? Exatamente. Olhando, né, aquilo que a democracia cobre e não cobre, né? Que eu falei, o cobertor curto ali que cobre a cabeça e cobre o pé, a solução não é aumentar o cobertor, a solução é tirar ele. É isso que a gente acaba fazendo, né? E quando, na verdade, os nossos melhores exemplos de atuação democrática, de protestantes atuando democraticamente no mundo, são exemplos na direção oposta. Então, antes da gente gravar aqui, eu estava falando com o Thiago, né, que a gente tem democracia como essa palavra toscamente, sim, composta por dois termos. Eu digo toscamente porque o ideal democrático lá grego atrás não era exatamente igual a gente interpreta hoje. Mas seriam duas palavrinhas lá, o demos e o kratios, né, que é o povo e o poder, né, o poder do povo, né? Então demos não é demônio, não. Não. Não nesse caso. E a gente, quando vai pensar em evangélicos e política, a gente pensa muito no poder, mas a gente pensa pouco no povo. Quando, na verdade, os grandes exemplos, os melhores exemplos que a gente tem de atuação protestante e até evangélica no mundo no século XX, no mundo político no século XX, foi ampliando o sentido de povo e não definindo de maneira mais específica o sentido de poder.
Então, o que foi? Martin Luther King, por exemplo, né? Eu assisti Selma de novo recentemente, eu tô com o Martin Luther King. Foi esse é um exemplo. Qual que era a grande preocupação? Claro que tinha uma questão toda de povo, Sim. de poder. Uma das grandes brigas do Martin Luther King era sobre os direitos de voto, né? Só que ele faz isso incluindo na democracia um escopo maior do que é ser povo. Porque no final das contas, essa sempre foi o debate dentro da democracia. As disputas, desde a Grécia Antiga, exatamente, quem é povo? Quem é quem passível de tinha participar, terra, né? depois é quem faz parte aqui e tal. Sim. E aí dentro das democracias modernas, mesma coisa. No princípio, o voto censitário, só quem tem uma renda, depois todo mundo... Só homens, né? Existia todos os homens mais ou menos analfabetos, depois não analfabeto pode, mulheres podem, religiosos podem. Sabia que nas primeiras constituições do Brasil, religiosos com voto religioso não podiam? Olha aí. Porque achavam que ele estava submetido a uma autoridade. Sim. Então, por exemplo... Não estavam errados, necessariamente. Frades, por exemplo, não podiam, porque eles estavam em ordens religiosas, né? Aí não podiam. Militares não podiam, porque eles também estavam debaixo de ordem. Acho que a gente podia reinstaurar isso aí. Não. Olha aí, eu falando de ampliar o sentido do povo e ele querendo ser autoritário. Mas, de qualquer forma, tem esse movimento. Mesma coisa, já citado aqui o Desmond Tutu, né? Sim, perfeito. Usando um outro tipo de teologia, que não é a da imagem de Deus muito, muito falada, e do reino de Deus muito falado pelo Martin Luther King, até por causa da influência do evangelho social e tal, do Rauschenbusch, essas coisas todas. Mas o Desmond Tutu, por uma ideia de perdão. Ele vai ampliar o sentido perdão e reconciliação também. né? Por quê? Porque você agora tem o poder na mão. Você pode usar a vingança. Mas espera aí, vingança não é nosso linguajar. Perfeito. Nosso linguajar é do perdão. Isso é maravilhoso. São formas evangélicas de atuar no mundo a partir de princípios profundamente bíblicos e protestantes e cristãos. E formas que são formas que ampliam e trazem o bem comum para o centro da questão, entendeu? Então não se está traindo as doutrinas protestantes fazendo isso. Pelo contrário, traz-se quando a gente importa os vícios da democracia institucionalizada para dentro das nossas vivências de igreja. Isso aí é muito complicado. Né? Não, total. Assim, agora a gente pode já pensar, talvez, pra gente fechar nossa primeira conversa aqui, que foi legal, né? Será que o pessoal gostou? Acho que sim, né? Tomara que sim, né? Não sei. Mas assim, uma das coisas que a gente pode pensar aqui pra chegar na conclusão é, tipo assim, como que a gente pode ter fé na democracia ou por que a gente pode ter fé na democracia? E eu acho, meu palpite principal é de que uma democracia ampla vai permitir os evangélicos de florescerem, né? Só que isso é uma contrapartida, né? A contrapartida de ter as outras religiões também florescendo, Sim. outras visões de mundo florescendo, né? Sim. Porque isso é um ambiente democrático, Perfeito. certo? Então, a gente tem que pensar assim, como que intencionalmente as práticas democráticas que a gente incuba dentro da igreja, ela tem que ser transportada para fora com vistas àquela que a gente está falando, aquilo que a gente está falando da negociação, né, da concessão. Tipo assim, eu ser capaz, eu vou colocar assim nessa forma, né? Eu acho que a gente precisa criar uma disposição democrática que surge das nossas convicções de que todo ser humano é feito à imagem de Deus, surge da convicção de que nós somos amparados pela graça e pelo amor de Deus, que inclui a todos, que abraça a todos, né? E esses princípios nos dão ali, digamos assim, recursos para imaginar uma democracia mais ampla, onde a gente consegue florescer ao passo que as outras visões de mundo, religiões e filosofias, qualquer coisa que seja, também possa florescer. Mas não daquele tipo assim, não, beleza, floresce aí, que eu floresço aqui, né? Não, nós estamos pensando que, apesar da gente ser muito... a gente ter profundas divergências, vou colocar dessa forma, a gente tem que encorajar o bem de todos, né? E isso tem que ser realmente um alvo, evangélico mesmo, né? Sim, o que você acha disso? Não, acho perfeito. E nisso que você está falando, existe essa tentação que a gente precisa resistir, tá? De querer usar do poder para conseguir vantagens próprias para o mundo evangélico. Isso, boa. E por que a gente precisa disso? Porque Jesus fez isso, tá? Na tentação do deserto, foi oferecido a Jesus os reinos de toda a terra. Entendeu? E ele resistiu a essa tentação. Essa tentação continua sendo oferecida a nós. Imagina o que Jesus podia fazer. Tinha alguém melhor para reinar? Não tinha. Imagina se no lugar de Pilatos Jesus fosse o rei, no lugar de Herodes fosse o rei, no lugar do César fosse Jesus o rei. Ele ia fazer as melhores políticas econômicas, ele ia fazer as melhores políticas de tratar ali as províncias romanas, ele ia melhorar tudo.
Mas essa era uma tentação que corrompia o centro da ação ministerial de Jesus Cristo, inclusive fazia com que ele dependesse de outras coisas que não do próprio Pai, né? E essa é a tentação que a gente está cedendo muitas vezes, querendo abafar outras possibilidades de contribuição na democracia para que a nossa seja... Por quê? Porque a gente parte de uma ideia de que a gente sabe tudo, né? E esse é um grande desafio para a gente de lidar com a democracia. Mas também é um desafio para o Brasil, tá bom? Isso não é um desafio específico dos evangélicos. Sim. Existe uma questão, e aí falando de novo, da importação dos nossos vícios políticos para dentro da igreja, o Brasil não sabe muito fazer democracia porque a gente não lida bem com divergência. Isso. A gente se assusta com divergência. A gente toma os tremores da divergência como sendo abalos muito profundos, né? Isso é um vício político que vem do império, no mínimo, em que a gente tinha um poder moderador que silenciava a divergência. Toda vez que tinha uma divergência muito grande, a gente aprendeu uma tradição que é o mudar para não mudar. O mudar para não mudar era: o imperador vinha, fechava o Congresso, começava eleições novas e mudava de um partido, seja o Partido Liberal Conservador, mudava para o outro partido e continuava. Então, com isso, a gente teve no Brasil uma das monarquias mais longevas da história e na época também, que foi a monarquia, o segundo reinado, a monarquia do Dom Pedro II. Mas depois da República, isso continuou, tá? Com a República do Café com Leite, por exemplo, que era mudar para não mudar, né? E mesmo a nossa experiência ditatorial, ela foi com mudança. Foi, total. Né? A gente não teve um ditador, a gente não pode falar como o Paraguai fala do Stroessner, o Chile fala do Pinochet, a gente não teve isso. Sim. A gente teve mudanças de presidente, mas ainda aquele mesma maneira de se manter. Porque a gente não lida bem com divergência. E você pode ver todas as vezes que a democracia é testada no limite da divergência, como agora, nos limites da polarização, a gente vê levantando de novo esses nossos anseios totalitários. Isso aparece direto. Isso não é um problema dos evangélicos, é um problema do Brasil. A gente tem que ter coragem de viver democracia. Quer viver a divergência mesmo. Quer quebrar o pau no Congresso, entendeu? Quer quebrar o pau no debate. E não quebrar o pau no pau de arara, entendeu? A gente tem que agir nesse sentido. Isso exige coragem, isso exige fé. Sim. Fé na democracia, para dar o passo na direção de divergência, e não na direção do silenciamento. O silenciamento vem pelo medo, né? Então, eu acho perfeita a sua colocação. Ao querer um florescimento, a gente quer o florescimento de todo mundo. E, de novo, os evangélicos são um dos grupos mais beneficiados pela República no Brasil. Por quê? Porque a partir do momento da República, a gente deixou de ter religião oficial, a gente passou a poder ter as igrejas oficializadas. Perfeito. No Brasil, as igrejas protestantes não podiam no Império. Claro que essa lei foi sendo afrouxada com o tempo de Império, até pela simpatia que o Dom Pedro II tinha pelos protestantes, ela foi sendo afrouxada e tal, mas, de fato, ela só cai com a República. E mais, é dentro da República que tem a lei de liberdade religiosa, que os evangélicos hoje tentam desafiar muitas vezes, importando um tipo de pensamento não muito democrático dos Estados Unidos, né? Um dia a gente pode falar desse pregador. Vamos. Mas a gente esquece que quando se fala de liberdade religiosa, está se falando de liberdade religiosa para as outras religiões não católicas. No qual os evangélicos estavam incluídos. Entendeu? Exatamente. Então, essa ideia, a gente foi beneficiário disso, mas a gente rapidamente esqueceu disso para buscar formas mais autoritárias de legislação que não tem a ver com o nosso histórico. Entendeu? E com os benefícios que a gente teve de uma vivência mais democrática. Então, isso que você está falando de florescer como evangélico numa democracia não é só uma coisa para o futuro. Isso é uma coisa que existe na nossa história como protestantes nesse país. Esse é um desafio, assim, para a gente pensar, e a gente imagina que vai ter um episódio pra gente falar disso também. A gente tá só prometendo. Vamos prometer vários, né? Assim a gente começa assim mesmo, né? Prometendo tudo e entregando nada. Que é assim, o desafio de uma sociedade plural, uma sociedade pluralista mesmo, né? Como norma, e nós como evangélicos, como a gente lida com isso? Isso é uma questão que a gente pode tratar também, né? Mas enfim, acho que... E tem mais uma coisa que eu queria falar. Eu tenho fé na democracia, não como uma divindade, obviamente, mas eu tenho fé na democracia como sendo o melhor regime político para a gente viver. Melhor possível, atualmente, né? O melhor possível para a gente viver atualmente e tal. E pode ser que no futuro tenha outro melhor, eu não sei. Contudo não, eu tenho fé nisso por quê? Porque eu tenho fé em Jesus. E isso me deixa muito tranquilo para ter diálogo. Jesus reina, o trono dele não é vencido, ninguém tira ele de lá, ele reina.
o seu reino foi conquistado na cruz. Isso tudo que eu tô falando é evangelical no cerne. Porque outra característica do evangelicalismo é ser crucicêntrico, né? E eu sou crucicêntrico. A cruz está no centro, a justificação está no centro. Lutero valeu por isso aí, né? Lutero que... Jesus reina. Por causa disso, eu não tenho ansiedade nenhuma para poder sentar com gente que pensa diferente e conversar. Porque, em última análise, o trono do universo não está sendo disputado, entendeu? Então, já que Jesus reina, bora conversar para ver qual é o bem comum, qual é a melhor maneira para mim e para você, né? A grande lei de Casimiro, né? Nem eu, nem tu. Vamos lá, né? É isso, sabe? Nem o meu, nem o teu, né? Vamos conversar, vamos chegar no meio termo, vamos chegar no bem comum, mais do que no meio termo, no bem comum. Porque geralmente o bem comum não está no meio, exatamente, né? Então vamos chegar no bem comum. E eu só tenho convicção nisso, e eu tenho fé na possibilidade desse diálogo, porque eu tenho fé em Jesus mesmo. Né? Outros não precisam dessa fé em Jesus para ter isso. Eu preciso, porque eu sei o ditadorzinho que mora dentro de mim. E ele é desafiado toda vez que eu lembro que Jesus está no trono. E não sobra trono para o meu ditador pessoal. Então eu tenho que lidar como? No diálogo, na conversa, na construção de uma vivência pacífica e próspera. Né? Então isso, para mim, para a minha visão de democracia, e como evangélico na democracia, eu consigo ter uma fé evangélica na democracia e eu consigo ser um evangélico com fé na democracia. Perfeito. Por causa disso. Boa. É isso. Eu acho que essa é a ideia do tema que a gente propôs aqui para iniciar, né? Então é isso, cara. Acho que foi muito legal, né? Assim, a conversa boa sobre democracia, a gente já meio que dá o tom também do que a gente quer falar, né? Exatamente. Então, Fé Pública, esse novo podcast para a gente tratar desses temas relacionados à fé, sociedade e democracia. E a gente se vê, né? Isso aí. Vamos fazer a recomendação? Vamos fazer, verdade. Então, a gente bolou de fazer umas recomendaçõezinhas no final, que pode ter a ver com o tema ou pode não ter. No meu caso vai ter a ver com o tema, não sei o do Thiago. Então vamos começar com o Thiago primeiro, vai Thiago. Eu não tenho recomendação, mentira, eu tenho... Ou então, na verdade, eu acho que a gente poderia pensar aqui em teologia política como um modo da gente entender... as relações entre evangélicos e democracia, né? Mas, para a gente não ficar muito especializado, né, em literatura muito especializada, eu acho que a gente poderia... eu vou indicar uma coisa que acho que vai tocar em outros temas aqui, mas é uma literatura, né? É Lima Barreto. Eu vou indicar aqui O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Quem nunca leu... É um livro bastante interessante para os patriotas, né? Que é um livro que trata que um cara que era um patriota, muito apaixonado pelo Brasil e pelas suas riquezas, né? No final do século XIX, vendo ali as possibilidades do Brasil em ser uma grande potência mundial, né? Só que ele vai se decepcionando, vou dar muitos spoilers, mas ele vai se decepcionando conforme ele vai vendo as instâncias, né? De todas as estruturas de poder, de como as coisas no Brasil funcionam ou funcionavam na época dele e tal. Mas também mostra um pouco assim, tanto de ceticismo, né, numa exclusividade do Brasil, ou, digamos, melhor num nacionalismo, né, que seria uma posição equivocada na minha percepção, mas também as forças do Brasil. Então, nesse livro tem essa ambiguidade, eu acho bastante interessante, assim, sabe? Nossa, literatura. Ótima recomendação, muito bom. Eu quero recomendar 2 livros também, aí mais específicos sobre o tema. Um é o livro que dá nome ao nosso podcast, né? Que é de um teólogo que nós admiramos muito, o Thiago, mais de perto, inclusive, porque foi orientador do Thiago, né? Que é o Miroslav Volf, um teólogo croata incontornável para quem quer pensar fé cristã em sociedade. Você precisa lidar com o Miroslav Volf, mas eu quero indicar um livro dele, que é o livro que dá nome ao nosso podcast, que é Uma Fé Pública, né? Fé Pública. Que é um livro muito legalzinho, curtinho, apresenta caminhos muito legais, inclusive isso que o Thiago falou sobre florescer várias visões de mundo. Tem muito dele aí. Ele tem uma frase lá muito legal que ele fala que o princípio que Jesus fala lá em Mateus, de buscar primeiro o bem do outro, né? Tudo que querei que os homens nos façam, farei vós a ele primeiro. Sim. Impõe aos cristãos a ideia de que as mesmas visões de liberdade que ele quer para si, ele quer para todo mundo. Perfeito. E isso é muito legal. É um princípio bíblico, claro, do evangelho, da boca de Jesus, e que o Miroslav Volf aplica numa visão de uma fé pública mesmo, né? Muito legal, é um livro, e é um livro muito claro, muito fácil de entender, né? O Miroslav publicado pela Mundo Cristão. Ele nem sempre é muito fácil de entender o Miroslav Volf, mas esse livro... Mas esse livro dá. E o outro aí, um livro brasileiro que eu acho que é muito legal. Ele é um livro que não é acadêmico também, como uma fé pública também não é uma proposta acadêmica, né?
que é o livro do nosso amigo Gutierrez Siqueira. Perfeito. Né? Que é Quem Tem Medo dos Evangélicos. Boa lembrança. É legal porque ele destoa um pouco de um tom mais amedrontador, mas parte muito também de uma vivência... Quer dizer, vou deixar bem claro. Aquilo que eu falei sobre os jornalistas, o Gutierrez, ele faz o contrário. Ele, sendo evangélico, ele parte e fala, peraí, deixa eu falar pra vocês por que a gente pode ver possibilidades de uma vivência evangélica frutífera numa sociedade democrática, né? E é muito interessante, tem um capítulo ali sobre fake news que eu acho uma das melhores coisas que eu li sobre isso. É um pensamento muito inteligente, muito interessante do Gutierrez, mas o livro todo é bem bom, é muito bom mesmo, e ele deixa aberto várias questões pra gente conversar. Então, essas são minhas 2 recomendações. 2 livros curtinhos, tá bom? Você lê rapidinho. Cara, que boa lembrança, hein? Abraço pro Gutierrez aí. Um abraço pro Gutierrez. Uma boa ideia, ótimo. Certo, gente? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Olha, deixa eu pedir algumas coisas pra você. Se você gostou, curte e compartilha aí. Manda pro pessoal. Tem bastante gente que não conhece outras possibilidades de vivência evangélica, não vê essa realidade, então compartilha, né? Esse é só o primeiro, a gente tem outros aí programados para fazer, mas isso tudo assim tá exigindo da gente tempo e recursos também. Se você quiser nos apoiar aí, você pode apoiar. Como é que é, Thiago? Explica aí melhor, que você tá mais por dentro disso aí. É o Substack, como é que funciona? Perfeito. Substack, eu sempre erro esse nome, né? Porque eu falo Subtrack, é Substack, né? Então tá, Substack é uma plataforma muito legal, que é basicamente para newsletter e podcast ou outros canais de comunicação que tem conteúdo exclusivo, conteúdos por assinatura. E apesar do nosso podcast ser público, todo mundo pode ouvir de graça, né? Gratuito, vai estar em todas as plataformas aí. Apesar disso, a gente vai ter algumas coisas que são exclusivas para quem assinar o nosso podcast. E para além disso, você vai ter também a possibilidade de ser um dos nossos fundadores. Olha aí, né? Já pensou ser um parceiro fundador? Você já sabe que vai dar certo, né? Então, você já está vendo no futuro, né, como esse podcast pode ser importante para o nosso diálogo de fé e democracia no Brasil, e você vai ser um dos nossos pai fundadores, mãe fundadora. Founding father. É isso aí, entendeu? Você vai ajudar a gente a iniciar. E aí você tem a opção lá, vai ter o link nesse podcast aqui, você vai ter a opção de assinar, fazer uma doação de um valor específico, em que você é considerado aqui um dos nossos fundadores, e nós vamos lembrar de você e dar os créditos a você desde o início, né? Essa é a ideia. Isso aí. Muito legal. Se puder nos ajudar sim, mas não podendo, curte, compartilha. É isso, o mais importante é a gente estar junto nesse diálogo aqui. Porque a gente está começando uma conversa, né? Perfeito. A ideia é essa, começar uma conversa. Muito bom. Isso aí. Um abraço então. Valeu. E até a próxima. Até a próxima.